Fala pessoal, hoje eu estou acompanhado aqui do meu técnico, Roberto Neto, também conhecido como Betinho por muitos. Betinho é um dos maiores atiradores da divisão Classic da plataforma 1911 do Brasil. E ele me acompanhou nessa jornada para o Campeonato Mundial. A gente fez um trabalho de mais de um ano. Mais de um ano treinando literalmente segunda, quarta, sexta, sábado e domingo. Assim, eu passava mais tempo com ele do que com a minha esposa, para ser sincero. E ele também passava mais tempo comigo do que com a esposa dele. A gente fez um trabalho muito interessante de polir todos os fundamentos do atirador e de redesenhar todas as minhas duas armas para o Campeonato Mundial. E esse é um trabalho que nunca para. Então, hoje a gente recebeu os compensadores, o funil, na verdade esse funil daqui, da LVC Competition, que é a empresa do Lucas Vargas. Lucas é campeão mundial júnior de shotgun, um atirador tremendo de armas longas. Ele está começando a empresa dele, fabricando alguns produtos. Hoje a gente vai testar a diferença entre o compensador horizontal, que tem as saídas de gases para os lados, e o compensador vertical, que tem a saída de gases para cima. Na minha experiência prévia, o compensador horizontal geralmente estabiliza melhor a arma, enquanto o vertical ele consegue baixar a arma mais rápido para o alvo. A gente vai fazer uma série de testes hoje para definir qual que a gente acha melhor e o que a gente vai usar a partir de agora. Só para mostrar algumas mudanças, essas foram as armas que a gente usou no Mundial. Essa daqui está mais próxima do original, está com compensador horizontal ainda, e é o funil da DC Shooting que eu usava na época. Essa daqui está com o funil da LVC e com o compensador da LVC também vertical. Bora fazer os testes? Agora a gente vai fazer um teste muito importante, que quem me apresentou foi o Betinho, e ele vai apresentar para vocês exatamente como funciona. Nós vamos fazer um teste agora para entender qual a movimentação que a arma tem com cada tipo de compensador. O compensador ele exerce uma força contrária ao recuo da arma. Então a gente quer entender qual que vai ter menor movimento ou pelo menos o melhor movimento para o controle do atirador. Então a gente vai fazer séries de 2 disparos no alvo para ver até onde a arma movimenta e quanto que ela volta. Vamos lá. Só para explicar para vocês, a gente está atirando aqui na baia de 25 metros do CCTN, onde acontece saque rápido e outras modalidades. Por causa disso, os alvos eles têm esse fundo pardo. E aí, para não confundir o alvo tradicional pardo com o fundo pardo, a gente colocou um alvo vermelho dessa vez. É um pouquinho diferente, mas não muda muita coisa nem para mim nem para vocês. A gente vai testar agora. Compensador horizontal primeiro. São 3 séries de 2 tiros. Arma fria. E agora, compensador vertical. Arma fria também. Vamos ver o alvo, mas primeiro, vamos só colocar o flag aqui. Vamos lá ver o alvo. Só para explicar o que eu fiz, enquanto eu atirava, eu efetuava o primeiro disparo e quando eu via que a alcemassa estava parando de mexer, eu acionava de novo, deixava voltar, atirava, a alcemassa mexia e eu atirava de novo. Então a gente consegue ver a amplitude natural do movimento da arma. Aqui no horizontal, a sequência de disparos acabou sendo algo assim, olha. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Foi essa subida natural da arma. Você vê que ela sobe basicamente 100% para cima e um pouquinho para a direita. E aqui, os disparos foram de 2 em 2, bem mais agrupados. O movimento da arma é significativamente menor. Foi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então a gente tem um movimento um pouco menor. Você vê que tem uma variação bem menor de altura por ser o compensador vertical, que ele trabalha literalmente. Mas em compensação, o quanto ele vai para o lado... Ele abre um pouquinho mais também, que tirou um pouquinho de estabilização da arma. Agora, na sua opinião, o que a gente faria? A gente faria uns disparos um pouquinho mais rápido para... Um pouco mais rápido para a gente ver qual que vai ser, o quanto que isso vai abrir. Tá bom? Quanto maior, mais a gente vê o desvio padrão de cada tiro. Então, vamos fazer.
Então, como o Betinho disse, agora a gente vai fazer o mesmo teste numa cadência um pouco mais agressiva, um pouco mais forte. Só que dessa vez, em vez de eu deixar o movimento da arma acontecer, eu vou entocar o ombro e vou brigar contra ele. Compensador horizontal primeiro. Eu tenho uma notícia interessante que é o seguinte: eu sempre preferi compensadores horizontais. Tô começando a ficar na dúvida. Opa, não tá certo. Compensador vertical agora. Agora vamos esfriar a arma. Opa. Vou aproveitar para falar isso para vocês. Durante o Mundial, o chinelinho era a minha marca registrada. Antes da gente falar sobre o que tem no alvo, eu quero salientar que eu não atiro há 7 meses. Desde o Mundial. Desde o Mundial, desde o final de Mundial, assim, por volta de junho, assim, em maio eu parei de atirar depois do Mundial, parei de treinar, fiz mais 1 ou 2 provas no ano e eu parei de atirar, então assim, tem algumas coisas que ainda estão voltando e por isso que o agrupamento pode não estar tão bom. E o agrupamento inicial ficou aqui e no final eu acelerei um pouco, o tiro desceu. Não sei te explicar, o que você acha? Provavelmente compensação muito grande, né? Tentou compensar demais. Pode ser, né? Eu forcei mais quando eu acelerei. Né? E aí o outro alvo, a gente tem um agrupamento, no caso de amplitude para cima e para baixo, significativamente melhor do que aquele, mas ele cresce para os lados, né? Você acha que é uma questão da gente se adaptar a esse modelo daqui? O que você acha mais fácil? A gente fechar a amplitude superior do horizontal ou fechar essa amplitude lateral? Normalmente é mais fácil a vertical, né? Geralmente é mais fácil. A altura diminuir, porque é mais natural para o recuo. A gente está mais acostumado a sempre descer a arma. Controlar para um lado e para o outro, normalmente não. Entendi. Pessoal, agora a gente vai utilizar no teste uma munição um pouco mais forte, com mais velocidade. Mesmo peso de projétil, mas mais velocidade. Para saber se o compensador vai aumentar a compensação dele ou se já vai ter desperdício de gases. Vamos ver qual a diferença que dá no alvo. A gente interrompeu rapidinho só para fazer uma troca de alvos, para a gente fazer um novo teste com um alvo limpo, sem disparos, para vocês verem de uma forma mais limpa também. Então, compensador horizontal primeiro. E vertical agora. Opa. Arma fria. Vamos lá na frente. Enquanto a gente está andando para lá, eu acho que eu deixei escapar um tiro. Só? Um tiro daquele ali eu deixei escapar pro lado. Então, agora com um pouco mais de velocidade. Eu atirei até um pouco mais rápido do que a primeira vez, né? Tá aquecendo um pouco, né? Amplitude, acho que tá igual, não tá? Tá bem parecido. Tá muito parecido com a do primeiro teste. Fechou um pouquinho mais a horizontal, né? A horizontal agora foi quase a 0, né? Só tem um disparo fora da linha. É uma linha reta, né? Verdade, parece uma constelação bonitinha. E aqui, esse tiro daqui eu senti fugir. Isso aqui é erro meu, é do atirador. Mas melhorou também, né? Melhorou um pouco. A diferença aqui tá... Uma munição deu 128 de fator e uma munição dá 145, não é isso? 145, isso. Então, esse aqui é o tiro mais forte. Como ele é mais forte, ele tem mais gases. E aí o compensador funciona mais. Empurra mais a arma. O compensador, no caso, precisa dos gases para... Né? No caso, o compensador ele tá aqui com a janela para cima. Ele usa os gases para conseguir direcionar a arma na direção oposta, né? Ele empurra a arma para baixo ou para o centro dela, no caso do horizontal. A gente finalizou os testes agora e eu acho que eu preferi o horizontal. E na sua opinião? Eu achei o horizontal melhor. Melhor, né? É uma decisão do Mundial. A gente, quando estava preparando para o Mundial, o Betinho encheu minha paciência porque todo mundo usava compensadores verticais.
E aí ele falava assim, cara, a carabina 9mm já não tem recuo. Então por que você está manejando mais o recuo para baixo? E aí a gente começou a fazer uns testes no ombro dele, quando ele atirava, era um tiro no centro e um tiro para baixo. Então ele tava demais. E aí a gente começou a usar o vertical, que a DC Shooting Gear fabricava, e mudou completamente a arma. Mudou completamente. Porque o compensador horizontal, na verdade, ele traz mais estabilização para a arma. Ele não funciona exatamente como um compensador de recuo, porque a CCP, por ser uma arma muito equilibrada, nas configurações que essas armas estão, ela de fato tem muito pouco recuo. Então o mínimo de controle que você tenha, e por ser uma arma longa e você ter mais de um ponto de apoio, você já consegue controlar quase que 100% do recuo. Sim. Até sem compensador você já consegue controlar grande parte. Então faz mais sentido, vai te dar mais vantagem usar um estabilizador do que o compensador de fato. Se você conhece o alvo de PSC, eu vou deixar um desenho aqui na tela. A zona central do alvo, que se chama alfa, ela é mais comprida de forma vertical do que de forma horizontal. Então, se o compensador vertical ele deixa muita horizontalidade no tiro, acaba que o tiro pode fugir um pouquinho para zonas de pontuação menor. Enquanto quando a gente vê ali no compensador horizontal, a variação é 100% vertical. 100% vertical. Desculpa, me confundiu isso agora. Então, ele é só para cima e para baixo e a gente consegue manter todos os tiros dentro do alfa, apesar dessa variação. Eu achei melhor por causa disso, eu achei que até no ombro se sentiu um pouquinho melhor. Eu acho que vai ser minha escolha, a mesma escolha que a gente fez no Mundial. Deduzo que seja a mesma escolha que a gente vai fazer pro 556, que vai ser o próximo vídeo que a gente vai lançar. E agora, eu queria fazer um comentário, ele vai falar um pouquinho sobre isso rápido também, sobre o nosso campeonato mundial. A gente saiu aqui do Brasil, assim, até no dia que a gente saiu do Brasil, ninguém acreditava na chance de nada, né? Era zero chance, era tipo assim, por que você tá fazendo isso tudo? É loucura, não vai chegar em lugar nenhum. E a gente conseguiu fazer um resultado que, eu falo pra todo mundo, eu não conseguiria ter feito sozinho, eu tive apoio de muita gente. Muita gente, inacreditavelmente a quantidade de pessoas que me ajudaram e conseguiram me ajudar para chegar nesse resultado, mas indiscutivelmente tem duas pessoas, a minha esposa e o Betinho, que são disparados nessa história. Minha esposa ficou segurando a barra da nossa empresa, segurando nosso cotidiano, sem passar um problema para mim, uma dor de cabeça, e o Betinho fez esse trabalho, ele ficava conversando com ela para ajudá-la e trabalhando aqui comigo. Quando as pessoas me perguntam para que serve um técnico durante o Mundial, eu sempre falo que o técnico ele só te ensina as coisas antes. O que a gente começou a aprender para o Mundial foi 1 ano e meio antes. Eu diria que 6 meses antes do Mundial a gente já não tinha nada para aprender. A gente só estava refinando e... Eu chegava no clube, meu saque já era .55, .45, era essa a média, tá? Ou seja, eu saía o timer, eu reagia o timer, levantava e dava o primeiro tiro em .45. Eu chegava no clube, ele me fazia fazer 20, 30 saques. Eu achava enlouquecedor isso, mas é a rotina que eu precisava, eu só ficava meio cansado disso mesmo. É massificante, né? Mas o trabalho do treinador do Mundial é fazer que o atleta apenas atire, tá? O maior benefício que eu tive é que eu não me preocupei que horas eu acordava, que horas eu dormia, que horas que a gente saía. Eu só fazia. Nem o que eu comia eu decidia. Literalmente, a minha vida ficou em cargo dele e eu só entrava na pista e disparava nos alvos. Eu entrava nas pistas já sabendo qual era o walkthrough, o que eu ia fazer na pista. Normalmente, quando a gente entra, a gente tem 3 minutos ali para decidir o que a gente vai fazer. Às vezes, eu nem precisava fazer, eu já sabia. A gente já sabia, já tinha um planejamento, tudo desenhado, tudo escrito. Era só praticar já, o walkthrough já era uma prática, né? Um ensaio. A delegação brasileira teve algumas pessoas que atiraram antes, então a gente teve os vídeos para poder analisar. Todo apoio. Foi muito legal. E qual é a sua perspectiva sobre isso? Ansioso pro próximo, né? Ansioso pro próximo? Ele sabe agora, ele já tirou mais de um Mundial, mas ele tirou esse ano, em setembro, o Mundial na África do Sul. Você terminou em? 18º no 18º. 18º melhor do mundo Sim, a gente tinha uma quantidade infinita de atletas atirando. A concorrência é gigantesca, é bem complexa. E ele foi sem técnico, então ele sabe a dor que é sem técnico. Faz bastante falta. Agora a gente tem em 2027, talvez o Mundial de Rifle, a gente não sabe ainda. Então tá o Pan-Americano de Carabina. O Pan-Americano de Carabina. E o Mundial de Carabina em 2028 na Hungria. Vai ser maneiro esse ano. No caso, esse ano vai ser muito maneiro, porque vai ser ano da gente redescobrir várias coisas, testar coisas novas, porque aí em 2027 a gente recomeça o trabalho sério, igual a gente fez para esse último Mundial. Dessa vez a gente tem mais tempo, né? Dessa vez a gente tem mais tempo, muito mais tempo. E com muito mais bagagem. Muito mais. Existe toda a questão de ser o primeiro Mundial, mais nervosismo. Mas, obrigado por ter aparecido aqui. Na próxima a gente vai gravar o vídeo de rifle.
Na próxima não, a gente vai gravar hoje, mas aí vocês vão ver daqui a um tempinho. Daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho. E a gente vai testar o 556 da Fire Eagle, como que tá a configuração dele, as peças, e a gente traz para vocês daqui a pouco. Valeu.